Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed, sempre preocupada com a sua saúde, tem diversos planos de saúde que cabem confortavelmente no seu bolso. Então, se você quiser conhecer os planos de saúde e a estrutura da Unimed, é só fazer um contato e agendar uma visita pelo 3520-6110 e usufruir de todos os benefícios da Unimed Erechim. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Todos os produtos que você precisa para o dia a dia ou para eventos especiais, tem no Master. E hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Daniele Brisotto e a gente vai falar um pouquinho desta época do ano que para algumas pessoas é bem complicada. É uma época de muita alergia, uma época em que o sistema imunológico ele dá uma reduzida e as consequências acabam aparecendo na saúde das pessoas. Doutora, obrigada por nos receber aqui hoje para falar de um tema que eu acredito que é diário no consultório e sempre cheio. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo informação. A gente já estava agendando há um tempo, né? Mas as agendas não estavam fechando. Mas que bom que a gente pode estar aqui para falar um pouco mais disso, desse mundo das alergias, né? Porque se a gente for olhar estatisticamente, aproximadamente quase 30% da população sofre com alergias, né? Então, é algo que a gente precisa ter essa ciência, trazer esse conhecimento para que as pessoas saibam quando procurar um médico. Como que a gente pode conduzir essas situações, esses casos? Pois é, doutora, e tudo isso também tem um pontapé inicial que às vezes é o sistema imunológico que está um pouquinho fora do padrão normal. O que a gente deve fazer? Como que a gente descobre que o nosso sistema imunológico é o responsável pelo excesso de gripes e resfriados e alergias? Existem duas questões. Quando o sistema imunológico está mais deficiente, a tendência é o paciente muitas vezes ter mais infecções. É aquele paciente que fica muito tempo ali, tem uma infecção, uma gripe, um resfriado, uma sinusite, as crianças que têm otite, sabe esses quadros que o paciente está sempre usando antibiótico? Aí a gente precisa investigar se há uma deficiência do sistema imune. A gente pode fazer isso fazendo exames e avaliando, e sempre avaliando se tem algum déficit de vitaminas e minerais também, porque influencia. O outro lado é quando há o excesso, a hiperativação do sistema imune, que é o caso das alergias. Como eu disse para uma mãe hoje em consulta, o paciente não nasce alérgico, mas ele pode se tornar alérgico. Então, em algum momento, o nosso sistema imune reconhece aquela partícula, por exemplo, do pó como algo estranho e o meu organismo começa a reagir a isso. Então, também tem esse lado. Ou o paciente reage não a alergias, mas desenvolvendo esse excesso do sistema imune pode também desencadear doenças autoimunes, como problemas de tireoide e outras doenças que conectam com o mundo da reumatologia e de outras áreas. Então, é algo bem complexo, mas sim pode ter uma hipoativação ou uma hiperativação. E no caso, quando a gente está com o nosso sistema imunológico um pouco abaixo do normal, algumas vitaminas são importantes repor e elas são repostas muitas vezes através da alimentação, mas também através da suplementação. Precisa-se fazer um exame mais elaborado para se descobrir que de repente precisa suplementar com uma vitamina C, com uma vitamina D, enfim, todo esse arsenal vitamínico que tem disponível?
Olha, nos últimos anos, principalmente após a pandemia, eu de certa forma me dei conta o quanto eu precisava estudar o mundo da medicina funcional, o mundo integrativo. Então eu mergulhei nesse mundo, realizei muitos cursos para entender o quanto isso afetava a vida das pessoas. Então hoje eu consigo e eu opto, né, por otimizar ao máximo o sistema imune dessa pessoa. Então o paciente que vem para mim, quando ele busca essa prevenção, quando ele é um paciente que está adoecendo muito, eu geralmente faço uma bateria completa de exames de vitaminas e minerais, claro, levando sempre em consideração sintomas, né, e a partir das deficiências que esse paciente tem, a gente repõe. Porque não adianta, né? Muitos dos sintomas que a gente tem é pelo déficit de vitaminas e minerais, que vem por vários motivos. Às vezes o paciente até come bem, mas o intestino não está absorvendo. Então eu tenho que ver como é que está o intestino, eu tenho que ver como é que essa pessoa está dormindo, como é que está o estilo de vida dessa pessoa. Ou às vezes o contrário, às vezes aquelas crianças que não comem nada, que a mãe fala, doutora, não come feijão, não come carne, o que eu faço? E a criança, principalmente nos primeiros 2 anos, é fundamental que ela tenha bons níveis, porque os primeiros 1000 dias de vida, né, não só o primeiro, segundo e terceiro ano, é o período que a criança vai desenvolver, é o período que ela precisa desse suporte para ter o desenvolvimento máximo. Então eu opto dentro da parte da imunologia e dessa parte funcional, sempre avaliar o todo e suplementar aquilo que realmente tem indicação. Então com os exames eu consigo ver mais especificamente o que precisa, se precisa, qual é a dose, então fica bem mais específico. Falaste que as crianças elas não nascem com alergia. Porém, um bebê muitas vezes acaba tendo alergia à proteína do leite. E aí? Pois é, até é um tema realmente bastante amplo para se falar, mas assim, o que se percebe nos estudos atuais? Que todo esse estilo de vida moderno também trouxe algumas consequências, né? Hoje as vacas, elas não são mais como elas eram antigamente, o próprio leite modificado geneticamente, então a gente tem essa cultura do leite. Eu falei esses dias para uma paciente, a gente tem a cultura dos lácteos, né? É uma cultura muito forte. E se a gente for pensar em todas essas mudanças que aconteceram, hoje a gente entende, por exemplo, que nos adultos o leite não é tão benéfico. E às vezes aquela mãe passa aquela proteína do leite pela amamentação para o bebê. E às vezes, como muitos bebês eles já nascem um pouco mais frágeis, o que acontece? Esse intestino ele é mais poroso. Então aquela proteína do leite passa ali e o sistema imune reconhece como algo anormal e começa a fazer reação. Seja pela alimentação que vem da mãe, que é transmitida pelo leite materno, ou das fórmulas infantis, que para esses intestinos mais imaturos de alguns bebês, ou bebês que têm uma predisposição genética, né, porque a gente leva em consideração isso também, como que foi a gestação da mãe, via de parto, porque hoje a gente sabe que a criança que é exposta a micro-organismos precocemente, ela tem mais chances de evoluir com menos alergias. Por exemplo, o parto vaginal, né? Ali a criança já é exposta a micro-organismos que vão ajudar a regular a microbiota dela, que é o que vai nascer lá no intestino dela e que vai influenciar para o sistema imune. Então, tem bastante teorias aí, mas com certeza hoje, nesse estilo de vida mais moderno, as crianças têm apresentado mais a PLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e os adultos intolerância à lactose, né? Eu tenho certeza que se tu pegar 10 pessoas e tu fizer uma pergunta, quantos que conseguem tomar leite sem ter estufamento, fezes mais moles, diarreia, com certeza pelo menos uns 5. Então a gente vai perdendo também a capacidade de digerir a lactose, né? Então é bem importante a gente, eu sempre digo, né, dentro desse mundo funcional a gente tenta alinhar a parte da imunidade junto com a alimentação. Porque se a gente não melhorar os processos alimentares, não adianta a gente repor vitaminas, não adianta a gente estar toda hora, né, submetendo ao paciente a antibióticos e a um monte de coisas, né, que não vão ser efetivas. Então, cada vez mais a gente tem que estudar nutrição. A gente que é médico, a gente não aprende isso na faculdade, né? Tanto que agora eu estou fazendo a pós de nutrologia, até o fim do ano eu creio que já termine, porque a gente precisa entender mais disso. E a gente, como médico, vem muito deficiente da nossa formação. Pois é, né? Doutora, eu escuto de alguns médicos que eu acabo seguindo que a poupança que a gente faz para nossa velhice é o exercício físico, a musculação. É ali que a gente vai fortalecer os nossos ossos e vai conseguir andar, se movimentar quando tiver 70, 80 anos. E aí, a nossa alimentação, esses ossos fortes, eles precisam ficar resistentes com exercício, mas também com bons suplementos, com boa alimentação, com uma vida equilibrada? Sim, vamos falar de se fala muito da poupança de colágeno, né, para as mulheres que fazem procedimentos, mas ninguém fala de você ter a poupança muscular,
né? O que é a sarcopenia? A sarcopenia é quando o paciente chega numa idade, que todos nós chegaremos, se Deus quiser, né? Você chega ali depois dos seus 40, 50, 60 anos, você começa a ter uma perda da força muscular, da massa muscular. Então, quanto antes você consegue assim, ir para uma academia, não só para fins estéticos, mas malhar e ter essa poupança, isso vai te trazer muito mais benefícios lá na velhice. Por quê? Porque se você tem músculos né, bem projetados, você vai produzir melhor os seus hormônios, o hormônio da testosterona, enfim, são inúmeros os benefícios, mas com certeza se você tem uma musculatura boa, isso vai influenciar para os seus ossos. Aí também entra a suplementação de vitamina D e outros agentes para ajudar, mas com certeza a parte muscular, o paciente que cuida disso, quando ele chegar lá na velhice, ele vai ter uma vida funcional. O que vai ter uma vida funcional? Você conseguir abrir um armário, você conseguir se levantar da cadeira sozinho, você ter um processo que você vai precisar internar, mas você tem uma boa poupança. Se você vai ficar na UTI 7, 15 dias, você vai perder musculatura. Aí tu imagina se tu já entrar na UTI sem ter isso. Tem trabalhos mostrando que pacientes que têm uma boa poupança muscular, eles vão resistir mais quando eles passarem por uma cirurgia, passarem por um procedimento. Então, nos adultos é extremamente importante. E eu digo que eu tenho tido bons resultados no consultório, porque a gente atende pessoas de Erechim do interior, aquelas pessoas bem do interior, né? E esses tempos eu atendi 2 pacientes que a grande missão minha foi pedir para eles irem para academia. Inclusive uma paciente assim que ela morava no interior, ela precisava pegar carona com uma parente dela para poder ir na academia. Ela começou uma vez por semana, ela já voltou com melhora dos exames, glicose diminuída, tireoide mais regulada, com o simples hábito dela ir uma vez por semana para academia. Algo que para ela, na realidade dela, poderia ser super difícil. Mas ela falou, nossa, como eu tô me sentindo bem, minhas dores de fibromialgia têm melhorado. Então, às vezes, essas pequenas coisinhas que às vezes a gente esquece de falar pro paciente, né, é uma coisa básica, mas às vezes a gente colocar um paciente assim, pra, né, se mexer, isso muda bastante e auxilia o sistema imune. Então, quando a gente fala de músculos, ossos, exercícios, a gente sabe que tem trabalhos que mostram o benefício para o sistema imune. Pois é, doutora, e por que estamos tão alérgicos este ano? Pois é, eu estava falando inclusive hoje com uma paciente que a gente nunca sabe como é que vai ser um ano ou outro. Por exemplo, ano passado eu notei, diferente dos outros últimos 4, 5 anos, que os pacientes alérgicos às gramíneas, aos pólens das árvores, eles vieram antes e eles sofreram muito mais ano passado. Eu percebi pelas queixas do consultório, então ano passado a primavera ela foi bem cruel. Ano passado, assim, até onde eu lembro, não teve tanto frio como esse ano. Então, eu creio também que muitos dos pacientes alérgicos a clima ou alérgicos a pó, esse ano eles estão sofrendo um pouquinho mais. A primavera eu ainda não sei como é que vai vir, mas alguns pacientes alérgicos aos pólen já vieram, já faz uns 15 dias que eu estou recebendo alguns pacientes mais sensíveis. Não sei como é que vai ser esse ano, mas o problema é que cada ano muda o clima, né? Então, se tiver muita troca de clima naquele inverno, as crianças vão sofrer mais, os pacientes com sinusite, e gripes, e resfriados, vírus que vem circulando. Então, realmente, é uma caixinha de surpresas, né? Verdade. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui tecnologia de alta qualidade aqui no município de Erechim e você pode usufruir de toda essa tecnologia. É só agendar os seus exames na Santa Mônica Imagem. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre alergia, sobre sistema imunológico, tão necessário
para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. E nós estamos aqui no edifício Fratelli, no 6º andar, no consultório da doutora Daniele Brisotto, que é alergista. Ela vai nos dar algumas dicas importantes aí que a gente deve prestar atenção, não somente na nossa roupa, mas também dentro da nossa casa, para a gente ter saúde e não ficar com aquela sensação de nariz entupido, olho ardendo, enfim, a pele sofrendo. Doutora, às vezes o problema realmente ele está dentro de casa, que a gente não consegue achar uma solução. O que pode estar causando tanta alergia nas pessoas? Então, muitas coisas que tem dentro da nossa casa podem sim ser deflagradores de tosse, rinite, depois isso evolui para uma sinusite, tosse, catarro, né? E a pessoa fica, né, se arrastando naquele sintoma. Os ácaros, né, que são os principais componentes da poeira, que são seres microscópicos que a gente não vê olho nu, eles moram literalmente na nossa casa. Existem milhões de ácaros no colchão, no travesseiro, por exemplo. Entende? Então, o paciente que é mais atópico, eu já oriento botar as capas anti-ácaros, anti-alérgicas. Se o travesseiro tem mais de 2 anos, lavar não adianta, porque a umidade vai puxar mais ácaros, então já troca. Lavar frequente roupas de cama, tapetes, cortina, tudo isso é fonte de ácaros. E é o principal alérgeno domiciliar, são os ácaros da poeira doméstica. Ou aquela criança que dorme com aquela pelúcia, por exemplo, né? Eu já tive casos da criança que tirou a pelúcia, a criança melhorou. Então, o ácaro, que é o componente da poeira doméstica, é o principal sensibilizante domiciliar. E, além disso, para quem tem pets, cachorro e gato, eles também são causadores de atopias. Então, tu imagina tu ser alérgico ao gato e mora com o gato, e daí o que a gente faz, né? A gente tem protocolos aí de dessensibilização, imunoterapia, para que esses pacientes possam conviver melhor. Mas, realmente, o inimigo mora na nossa casa, digamos assim. Então, por isso que o paciente que já vem de uma família alérgica, geralmente eu vejo pelas mães, elas já contam, doutora, eu tenho bronquite, então eu já cuido, já não tenho isso em casa, porque elas já sabem, né? Então a gente tem que ter realmente um cuidado ambiental, assim, bem importante, assim, porque o mundo se tornou mais alérgico, né? Verdade. E algumas pessoas têm o hábito de pegar o travesseiro, a coberta e colocar lá no sol. Isso é errado? Alguns trabalhos, alguns profissionais não orientam porque isso pode piorar a questão da proliferação desses agentes, né? Mas, claro, manter a casa bem arejada, tem até algumas soluções acaricidas que a gente pode usar para a higiene da casa, tudo isso é extremamente importante. Claro que a gente sabe que mesmo que você faça um bom controle do seu ambiente, mesmo assim não é suficiente, né? Aí, nesse caso, a gente vai, né, propor um tratamento naquela época do ano que é mais crítico, né? Geralmente aqui no sul a época mais crítica é o inverno, né? É verdade. E a primavera, né? E o engraçado da primavera é que essa doença polínica, ou polinose, que é o nome da doença dos pólens, ela é quase que exclusiva do sul do país, né? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Se você for pro Nordeste, né? Melhorou. Ok. Se você for pra praia, vocês que têm casa lá em Itapema, Camboriú, Florianópolis, geralmente o paciente melhora, porque lá não tem azevém, não tem esses pólens. Então é uma doença muito típica da nossa região, né? E da Europa, Estados Unidos, tem alguns pacientes que vão viajar e tem crise lá também. Então é por causa das nossas culturas aqui, né? Verdade. Algumas doenças alérgicas, elas se tornam doenças muito difíceis de tratar. Ou, por exemplo, a dermatite atópica. Tem pessoas que todo ano tem aquela coceira na pele, aquelas manchas vermelhas, fazem tratamento, no ano seguinte volta com o problema. Não tem como eliminar isso de vez? Olha, a dermatite atópica, realmente, a gente atende bastante paciente com dermatite atópica. O que eu posso resumir dessa doença, tá? Como eu gosto de acompanhar esses pacientes, principalmente crianças, mas também adultos. Dermatite atópica é uma doença que sim, muitas vezes vem de herança familiar, então é uma criança que veio de familiar que tem rinite, asma, dermatite, essa criança às vezes já nasce com uma tendência genética. E outra coisa, tem muita influência às vezes de alimentos, então eu gosto de fazer toda uma investigação de relação com leite, com ovo, melhorar essa suplementação. Então a gente tem que melhorar o intestino, melhorando a alimentação para ter melhores resultados na dermatite e também fazer os testes para descartar se essa pessoa não tem alergia, por exemplo, de algum produto específico que está no perfume, que está na fragrância. Então a gente tem que trabalhar tanto na alimentação, tanto com aquilo que o paciente tem contato com a pele, tirar os irritantes, tirar aquilo que ele está ficando mais sensível. Então a dermatite atópica realmente é uma doença
multifatorial, né? Piora com estresse, piora no inverno porque a gente toma banho muito quente, né? E às vezes tem os pacientes que têm a resistência de hidratar a pele, piora com o emocional. Então a dermatite atópica é uma doença realmente que tem muitos fatores agravantes, mas eu sempre tento excluir, né, os fatores que a gente vai descobrindo alergia, mas sempre lembrar da questão alimentar. E da pó, o próprio pó, ele é um sensibilizante para a pele. Pois é, e além disso, nós mulheres, por exemplo, a gente usa muito creme, muito hidratante no corpo. Esses hidratantes também podem desenvolver uma dermatite? Sim, no público adulto, por exemplo, as dermatites a gente sempre tem que pensar que essa pessoa ela pode ter desenvolvido alguma dermatite de contato. O que é a dermatite de contato? Sabe aquela dermatite que tu usa o perfume e fica vermelha e descamada no pescoço? Sim. Ou a pessoa começa a usar o esmalte e ela nota que começa a ter descamação nas pálpebras, que é um local muito típico de dermatite por esmaltes. Pinta cabelo há anos, aí o cabelo começa a ter o quê? Descamação, coceira. Então assim, a gente pode desenvolver alergia de produtos que a gente usou a vida inteira. Esmalte, fragrância, sabonete, tinta de cabelo. A gente tem testes específicos para isso. Por quê? Para pensar comigo. Isso é tudo químico, não é? Tudo. Essas coisas não são naturais, são químicos. A gente usa, mas são químicos. Aí tu pensa toda hora tu botando lá no teu corpo um químico, né? Aí tu pode, alguns pacientes se tornam atópicos. Então, quando a gente descobre o causador, a pessoa vai escolher um outro tipo de esmalte, um outro tipo de tinta, ou às vezes vai eliminar por um tempo a fragrância. Então, realmente, o público adulto, não que a criança não possa ter, mas é mais fácil deles desenvolverem as dermatites por produtos. Aí é legal a gente fazer os testes aí para tentar ir eliminando os fatores, porque realmente existe, né? É bem comum essas alergias, não é incomum. A gente, o dermatologista, também atende bastante, né? Porque tem muitos dermatos que encaminham para a realização de testes conosco, então é um mundo moderno, né? É verdade. E depois da pandemia nós ouvimos falar do surgimento de muitas outras doenças, algumas de fundo emocional, algumas pela alimentação, pelo nível de estresse, enfim, pelo um conjunto de situações que mudaram a nossa forma de viver e ver a vida. Porém, as frutas, elas ainda continuam vindo do meio ambiente, mas o solo é contaminado. E os profissionais médicos nos orientam a comer bastante frutas. E aí? Algo bem complexo, mas assim, o que eu poderia dizer? Primeiro que o nosso solo é pobre em magnésio. Já é um suplemento que quase todos nós deveríamos usar. Ele beneficia para relaxar, por exemplo, o vaso sanguíneo, então para quem tem hipertensão arterial. Alguns tipos de magnésio podem ajudar para constipação, pacientes com dores musculares, pós-academia. Então assim, o nosso solo ele já está pobre em minerais e também pode estar contaminado. E não só o solo, a gente está toda hora exposto a metais pesados, como por exemplo o alumínio. Inclusive essa semana passada, eu peguei 2 pacientes com altos níveis de alumínio. E quando a gente tem o excesso do metal pesado, o que acontece? Esse metal pesado ele compete com os nossos hormônios, tanto sexuais como tireoidianos. Então nessa investigação funcional que eu faço, eu tento avaliar o paciente como um todo, porque tem muita doença autoimune, muita fibromialgia, muita doença de tireoide que está relacionado com a comida que a gente come, como tu falou, né? As frutas vêm com agrotóxicos e os agrotóxicos eles têm um potencial de eles agirem na nossa célula deflagrando alergias. Então toda essa parte de metais pesados, químicos, os aditivos nas frutas, os agrotóxicos, o que eles fazem? Eles mandam um gatilho para a nossa célula, o mastócito, que é uma célula de alergia, para que ela comece a funcionar mais. Aí o paciente fica mais vermelho, fica mais alérgico. Então, realmente, né, a gente teria que tentar, eu sei que é difícil, mas assim, tentar escolher frutas mais orgânicas, produtores mais orgânicos, né? Se expor menos a metais pesados. Uma dica básica para vocês: um desodorante sem alumínio, se for possível. Eu sei que às vezes para academia a gente precisa de um mais potente, mas um desodorante sem alumínio. Evitar toda hora tomar o cafezinho, as cápsulas de café que vêm recobertas por alumínio, né? Então tem muita coisa aí que a gente pode reduzir, diminuir, né?
metais pesados, agrotóxicos, indo para essa linha mais natural de alimentação, né? Eu sei que a gente não consegue fugir totalmente. O alumínio, panelas de alumínio. Esses dias entrei nesse assunto com uma paciente minha, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer e que tem relação com o meio ambiente. Como você falou, por exemplo, as frutas, mas é muito mais profundo, vai muito mais além. E dentro da abordagem funcional é a gente pegar o paciente realmente tentar fazer um screening, né? Porque não adianta só dar o antialérgico às vezes, né? Antialérgico, ameniza o sintoma, ameniza. Mas às vezes não é. Aí a gente foge um pouquinho da medicina tradicional, a gente vai para um outro mundo em que a gente tenta pegar a raiz do problema. Quando a gente tem criança pequena, ele convive com outras crianças, a criança é extremamente alérgica, de que forma os pais conseguem privar as crianças daquele contato com tantas substâncias no meio de tantas crianças e de tantos vírus que circulam entre eles? É algo bem complexo também pra gente falar, né? Assim, o que eu vejo aqui no consultório? Assim, infelizmente algumas mães, como elas talvez não tenham uma rede de apoio, como seria o perfeito, elas acabam colocando na escolinha muito novos, com 3 meses, por exemplo, 4 meses, né? É uma judiaria, mas eu entendo, a gente tem que entender a realidade daquele paciente, né? Aquele paciente não consegue ficar com o bebê em casa. O ideal, assim, na minha opinião pessoal também, seria que a criança no primeiro ano de vida, se fosse possível, ou até mesmo aos 2, para as famílias que conseguem se planejar e têm essa realidade, né, respeitando a individualidade de cada família, se você conseguisse manter essa criança num ambiente um pouco mais adequado, seria melhor. Porque, por exemplo, as crianças que vão muito cedinho para a escolinha, por exemplo, menores de 6 meses, o que acontece? Como o pulmão, o sistema respiratório, ele ainda é imaturo, se essa criança entrar em contato, por exemplo, com o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador de bronquiolite, eu vejo pelo consultório, é batata. Essa criança tem mais chance de desenvolver asma, desenvolver bronquite e adoecer. Então, se essa criança for exposta muito precocemente, vem consequências depois. Então, se a pessoa conseguir se programar, sabe, para talvez assim, deixar com alguém da família, uma babá, pelo menos nos primeiros 6 meses, se for possível, o sistema imune está muito imaturo. Claro que depois a gente sabe que as crianças acabam indo por N motivos, acaba, né, a licença, né? Sim. E eu não tô falando isso para gerar nenhuma cobrança nas mães, mas realmente, se você vai muito novinho, você expõe muito precocemente aquela criança. Então, se der para segurar um pouquinho, seria melhor. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado. Se você manter ela num ambiente de casa, num ambiente estéril, também não é bom. Você tem que, né, conforme essa criança tem condições, expor ela à luz do sol, vitamina D, né, a criança, 10, 15 minutinhos por dia. Também evitar os ultraprocessados, alimentos hiperpalatáveis, porque isso tem produtos, parabenos e coisas que vão modificar essa imunidade intestinal. Expor essa criança, entre aspas, a vitamina S, a vitamina da sujeira, né? Claro, a gente fala isso, mas assim, o que a gente quer dizer com isso? Expor ela aos pets, expor ela na terra, na grama, sabe? Então, assim, eu acho que teria que fazer uma programação, né? Evitar essa exposição precoce, muito precoce à escolinha, né, respeitando a individualidade da família, mas também expor essa criança ao ambiente, não deixá-la estéril dentro só do apartamento, porque essas crianças que ficam no ambiente muito estéril, elas aumentam a produção de linfócitos TH2, que são os responsáveis pelas alergias. Então, quanto mais a gente priva a criança também de algumas coisas, a gente torna ela mais alérgica. Mas claro que daí tem a contrabalança, né? Sim. Então, é algo assim bem complexo, mas eu acho que é importante falar esse tema, porque às vezes as mães perguntam e pedem. Verdade. É uma opinião também pessoal minha, né? E eu acho que assim a gente consegue expor a criança, mas ao mesmo tempo privar de algumas coisas que são muito precoces. Algumas pessoas às vezes já têm uma alergia há tantos anos e têm aqueles hábitos há tantos anos que elas já acabam achando normal. Todo inverno eu vou ter isso, todo inverno me dá isso, todo inverno eu tenho que tomar remédio 3 meses. Só que às vezes esse problema está justamente dentro de casa, como tu já falaste, através da alimentação. Como é que o teste alérgico vai diagnosticar que de repente eu não posso comer ovo, que é o ovo que está me fazendo mal? Olha, essa pergunta é bem pertinente, porque esses tempos, inclusive, eu atendi pacientes que eles falam assim pra mim: doutor, às vezes eu tenho resfriado, eu tenho gripe, mas na verdade aquilo é uma rinite alérgica que a pessoa tem, só que ela tá tão acostumada que ela não percebe que é uma coisa que está dentro da casa dela. Aí tu vai fazer os exames de alergia, batata, vem ali a alergia do pó. E às vezes a pessoa está convivendo com aquilo, mas ela se acostumou tanto com aquilo que ela não percebe, sabe? Ela não consegue perceber, entende? E da mesma forma o alimento. Então, por exemplo, um paciente, a minha dica, né? Um paciente que tem muito resfriado, muita gripe, está sempre com aquele nariz coçando, coriza,
vamos fazer os testes alérgicos, vamos ver como é que tá, se tem alergias, porque primeira coisa, tu tem que descobrir o que tu tem alergia, porque senão tu não consegue evitar o contato, ou trabalhar em cima de uma conduta, né? A parte alimentar é um pouquinho mais complexa, por quê? Porque muitas das reações quando a gente come um alimento, elas não acontecem logo que a gente come. Aquelas pessoas que têm choque anafilático, por exemplo, amendoim e camarão, é muito rápido, né? A pessoa come e tem reação. Mas existem quadros tardios. A pessoa, por exemplo, come ovo todo dia e nem percebe que é aquilo que está piorando a dermatite. Então, às vezes eu preciso fazer exames e às vezes eu preciso eliminar por 2 a 3 semanas o alimento para ver o paciente entrar em melhora. Então, às vezes a gente precisa realmente conversar, entender como é que a pessoa se alimenta, como que é a rotina alimentar dela, para daí eu, através dos exames e junto com a história clínica, eu decidir o que eu vou restringir, o que eu vou eliminar, o que eu vou fazer. Mas realmente, às vezes a pessoa nem percebe, por exemplo, quem é intolerante à lactose, às vezes a pessoa nem percebe que é intolerante. E teve duas pessoas da minha família que eu cheguei à conclusão que elas não percebem que elas são intolerantes, porque daí quando elas param de tomar o leite com lactose, claro, o intestino ele não fica mais tão solto, só que elas se acostumaram tanto com isso que elas não entendem que na verdade o problema é elas terem o intestino muito solto, aí quando elas param o leite sem lactose, regula. Então às vezes a pessoa ela se acostumou com aquele padrão, sabe? Então às vezes é difícil, mas por isso que a gente tem que fazer uma boa história clínica, a gente não consegue fazer uma consulta de alergia e imunologia. O meu paciente ele fica pelo menos 40 minutos em sala, né? 40 minutos, 50 minutos até 1 hora. Porque senão a gente não consegue entender as nuances, né? E daí, através disso, a gente consegue dizer para quem eu preciso parar tal alimento ou o que a gente vai fazer. Doutora, obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar desse assunto tão atual e tão importante. E sucesso para ti, que muitos pacientes consigam realmente achar a solução para os seus problemas, porque ninguém merece e tem que viver com dores ou com desconforto por causa das alergias. Exatamente. Então, a gente continua oferecendo nossos serviços aqui para Erechim, para a região, para poder realmente melhorar, né, o sistema imune de você, suplementar o que realmente for preciso e for indicado e controlar as alergias, visto que a gente mora numa região do país que é bem alérgica mesmo. Então, pessoal, um abraço e obrigado por nos acompanharem. E a todos vocês, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.